mostrar aqui um exemplo de coragem, que é essa bispa de Washington, nessa missa inaugural, e o que ela fez, tá? Ela se chama Mary Ann Edgar Buddle, e ela, na frente do Trump, da Melania e do vice J.D. Vance, pediu ao presidente que ele tenha misericórdia com os imigrantes que vivem no país e com as crianças com medo de ter seus pais levados embora. O Trump, como se sabe, ao longo da campanha, está prometendo deportação em massa, e ontem ele já falou nisso de novo ali, de uma maneira mais concreta e mais ameaçadora. Na segunda-feira, o Trump também lançou um grande esforço de repressão à imigração, encarregando o exército americano de auxiliar na segurança da fronteira e emitindo uma ampla proibição de asilo. Budd é uma sacerdote anglicana da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Ela se tornou bispa de Washington em 2011, sendo a primeira mulher a assumir o posto. Ela falou sobre o respeito aos direitos da população LGBTA+, e um dia após Trump, após declarar em seu discurso de posse que havia 2 gêneros só na América, homem e mulher. E ela disse assim: há crianças gays, lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas. E eu vou mostrar aqui uma parte do discurso dela, do sermão dela, melhor dizendo, e a reação do canalha do Trump ao lado do J.D. Vance e da mulher dele, da Melania. Make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, Wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. Bonito, né? Forte pra caramba. E muito corajoso. Tá na cara do assassino, dizendo para ele ter misericórdia. Não adianta, porque se trata de um psicopata. E a reação dele, eu vou mostrar aqui, foi essa. Figura desprezível. Our neighbor. Let us pray for the most vulnerable in our community, our neighbor. Let us pray for the most vulnerable in our community. Vamos rezar pelos mais vulneráveis da nossa comunidade. E aí ele tá rindo. E o J.D. Vance dá uma balançadinha no ombro, como quem diz, olha que bobagem que ela está falando. O J.D. Vance que criticava o Trump no passado, que chegou a falar que o Trump era nazista e tudo mais. É isso aí, é isso aí. Olha só, ó que beleza. Esses são cristãos, né, cara? Esses são cristãos. Falam o tempo todo em nome de Deus. Aliás, se a gente for olhar para a situação atual do mundo, a gente pode dizer facilmente assim, ó, até isso está na Bíblia, né? Porque estamos dizendo lá que os falsos profetas vão surgir, vão inventar histórias, vão arrebanhar multidões e vão levar essas pessoas para o equívoco. É exatamente o que está acontecendo. Então, assim, para quem tem fé, está na Bíblia, gente, o que está acontecendo agora. Essas pessoas estão aí, estão previstas desde sempre, de que elas estariam aí mentindo, enganando, manipulando. A gente vive um momento muito, muito complicado, porque assim, é como se a gente estivesse na esquina do mundo agora. A gente tem que decidir para que lado a gente vai virar, para onde a gente vai seguir. E está tudo contra a gente.
Está tudo contra a gente. Todos os espaços de comunicação. Eu vejo assim, a imprensa tradicional, ela sempre manipulou fatos que são do interesse dos patrões, dos donos dos veículos, isso é normal. Mas, ao longo das décadas, a comunicação de massa, ela sempre teve na mão de algumas pessoas que tinham minimamente alguma noção do que estavam fazendo. Sabiam que tinham que apurar uma história antes de publicar, que tinham que se resguardar juridicamente, colocar provas, né? Ficava mais para o espaço de opinião as disputas ideológicas e políticas, mas no noticiário, com algumas exceções, principalmente do lado econômico e político, mas você tinha pessoas que tinham um mínimo de noção do que estavam fazendo. Com o advento das mídias sociais, todo mundo tem espaço para falar o que bem entende, enfim, veio tudo à tona, né? Todos os preconceitos, as ideias deturpadas do mundo, todas as maluquices que você puder imaginar, ganharam eco, ganharam espaço para aparecer para todo mundo, e o processo que aconteceu simultaneamente foi o processo de descartar os veículos tradicionais. Então, existe uma campanha para descredibilizar a imprensa tradicional, né, os veículos de comunicação tradicionais, que faziam parte do processo. Faz parte do processo dizer, não assista, não leia, só fique aqui no nosso grupo de Zap, porque só aqui nós falamos a verdade. Faz parte de todo esse processo da extrema-direita. A ascensão da extrema-direita no mundo, ela é um movimento cheio de compartimentos, cheio de ações separadas, que vão acontecendo simultaneamente. Lá no começo da live eu citei o exemplo da guerra cultural do Olavo de Carvalho. Eu estou citando agora o exemplo de como funciona as redes sociais para a manifestação do pensamento. Então, são várias ações simultâneas, descredibilizar a imprensa, descredibilizar as autoridades, descredibilizar as instituições, né? É um processo, enfim, de grande alcance e que está acontecendo simultaneamente no mundo inteiro. E o que a gente está vendo agora é o resultado dessas ações, desses processos, e a gente, de repente, se vê assim, sem saber o que fazer. Porque a gente também está aqui na rede social. Mas o que a gente fala não tem o mesmo alcance. O que a gente fala não chega à mesma quantidade de pessoas, não tem o mesmo engajamento. E quando tem, a gente está falando muitas vezes só para dentro da nossa bolha. Só para as pessoas que já pensam como estão falando para convertidos. Então aí a gente não consegue sair do lugar, porque a gente não consegue atrair pessoas novas. A grande cola do Bolsonaro, vou além, nem vou ficar falando em bolsonarismo, a grande cola que une a extrema-direita é o ressentimento. É a cola que une isso. E esse ressentimento está totalmente ligado àquilo que a gente falou no começo também, que é essa certa arrogância que a esquerda tem na hora de lidar com as pessoas que pensam diferente. A gente trata com uma certa superioridade. Então, esse ressentimento encontra eco nos problemas que a democracia tem naturalmente, que tem, né? A gente tem super salário, a gente tem dificuldade para punir um político que é bandido, a gente tem dificuldade para afastar um juiz que vem de sentença. Acontece, mas com muita dificuldade, muitas vezes não acontece, né? Então, a democracia tem falhas, ela tem um monte de sistemas de proteção, mas que não conseguem prever todas as situações que vão acontecer no ambiente democrático. Então, tem falha. Então, tem o deputado que vai lá para a posse do Trump com a nossa grana, né? A gente pagou para eles lá fazerem turismo, ficar lá na neve, porque não entraram na posse, mas a gente que pagou essa conta, a gente ainda vai pagar diária. Além da passagem, do hotel, eles ainda vão receber diária. E nós pagamos. Então, assim, esse modelo é bem sucedido para eles porque eles fizeram um trabalho de base. Um trabalho de base de ir capturando os descontentamentos da sociedade com a democracia, porque esse descontentamento existe em qualquer democracia. E aí você cria alguns fantasmas, né? Existe um inimigo comum. Eu estou apontando para você que esse inimigo comum existe. Então, como sou eu que estou te dizendo que esse inimigo comum existe, vem comigo que eu sou o único que tem a solução para acabar com esse inimigo comum. E as pessoas